Senhoras e senhores, acabaram os testes da Fórmula 1 dessa temporada e acabaram os testes lá no Bahrein. E logo depois disso a gente vai para a contabilidade de dados e das percepções de tudo que a gente assistiu. Qual equipe está melhor, qual equipe está pior, quem que vai ser a decepção, quem que vai ser a surpresa, o que a gente pode esperar da Austrália e quais problemas a Fórmula 1 ainda vai ter que resolver até lá. Sim, problemas. Existem algumas questões que a Fórmula 1 vai precisar resolver. E até mesmo vamos falar de algumas vantagens que algumas equipes têm, como é o caso da Ferrari com a sua largada, que já está gerando polêmica porque a largada de todas as equipes não está sendo lá muito satisfatória. Enfim, esse vídeo é para resumir tudo o que aconteceu lá no Bahrein, de modo geral, sobre todas as equipes que estão fazendo a pré-temporada por lá. Bom, a minha ring light acabou de apagar, então seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 aqui com vocês. Caso goste desse vídeo, não esqueça de clicar no like e já se inscreva no canal se for novo por aqui. Como vocês já me conhecem, normalmente eu começo de cima para baixo. Não sou o tipo de pessoa que vai ficar te enrolando aqui para saber o óbvio que você já sabe, né? A Mercedes ainda continua sendo a favorita, muita gente acaba apontando ela como a equipe que mais está escondendo o jogo nesse início de temporada. However, enquanto eu estava fazendo o pequeno roteiro desse vídeo, já ficamos sabendo novamente que, embora ela pareça ser bem confiável e pareça que está escondendo o jogo, parece que ela também já está enfrentando problemas, ironicamente, de confiabilidade. De acordo com Laurence Barreto da Fórmula 1, ela hoje teve que trocar o seu motor por essas questões. E não é a primeira vez, tá? Em todos esses testes, não é a primeira notícia dizendo que a Mercedes anda tendo que trocar motor para resolver algum tipo de problema. Por outro lado, a Red Bull, que quem diria era uma empresa de energéticos fazendo carros de Fórmula 1, simplesmente está com seus motores em dia. Parece que não tem nenhum problema muito grave. E a Red Bull, o único problema da Red Bull hoje, talvez o maior problema, é controlar o que o Verstappen anda falando sobre o novo regulamento, mas acho muito difícil que isso seja algo que ela esteja bem preocupada no atual momento. Todo mundo concorda que elas estão fazendo bons trabalhos, porém estão escondendo um pouquinho o jogo, bem como todas as outras, mas a se tratar de equipes ponteiras e a se tratar de como estão os tempos de volta, dá pra gente dizer que tem muito tempo para extrair dessas duas equipes, não só delas, é verdade, mas talvez, mesmo com a Red Bull falando que ela agora está na quarta posição na hierarquia de forças, eu duvido um pouco. Porque o trabalho da Red Bull parece ser bem sólido, bem consistente, junto com a Ferrari. Eu coloco essas duas aqui preparadas para desafiar a Mercedes, claro, se as coisas acabarem contribuindo para isso. E já que eu falei dela, a Ferrari para mim tá para ser uma surpresa para quem desacredita. Eu sei que durante todas as outras temporadas a Ferrari acabou prometendo muito e não entregou tudo aquilo que a gente imaginava que seria, como uma briga pelo título, ou até mesmo briga por vitórias. Nesse ano eu não posso garantir também que a Ferrari vai brigar por todas as corridas ou vai brigar por uma que seja. Mas o trabalho parece ser bem feito. E eu espero que a inveja não seja pesada pro lado dela. Não só a nível de inovações, como vocês viram aqui outro dia, a asa traseira da Ferrari, que parece que é muito eficiente nas retas e muito eficiente nas curvas. É algo que a Ferrari vai avaliar com calma, claro, até lá a Austrália, e se é que ela vai utilizar, porque é um sistema mais complexo em relação aos outros. É uma asa que gira em 270 graus. Mas a nível de ritmo, todo mundo consegue concordar que a Ferrari tem sim um bom carro, tem sim um carro muito promissor e que, a se tratar que a Fórmula 1 está enfrentando um problema de largada, né? Que nós temos um sistema de largada bem diferente como era o sistema anterior, em que as equipes estão tendo que sofrer com o turbo lag. A Ferrari, que já havia avisado isso um ano antes, agora está colhendo os frutos de ter essa vantagem. Não sei se vocês viram um vídeo em que o Hamilton largou lá de trás e antes mesmo da primeira curva já estava brigando pela primeira posição, justamente por causa dessa vantagem que a Ferrari tem já a partir da largada. Assim que apagam-se as luzes, a Ferrari consegue largar muito melhor do que as outras equipes. Claro que isso não garante que a Ferrari vai decidir um título a partir das largadas, ou que não vai importar a posição de largada para a Ferrari, porque na primeira curva ela vai sempre estar na frente. Não é isso que eu estou falando. Mas é um bom sinal, que mostra que o projeto da Ferrari parece estar sendo bem conduzido, bem feito, pelo menos nesse período de testes, tá? Não vou encher tanto a bola da Ferrari assim, porque, embora eu ame a Ferrari, a gente sabe muito bem
como que a Ferrari tem nos entregado campeonatos nos últimos anos. E falando da rival, para completar o Big Four, né, da Fórmula 1, eu adoraria que fosse Big Five ou Big Six, mas por enquanto é apenas Big Four. A McLaren não tem chamado a atenção, tem sofrido com alguns probleminhas aqui e ali, mas nada muito grave. No entanto, eu andei estudando para fazer esse vídeo, como sempre, e eu vi alguns comentários do Sam Collins, que é o especialista em aerodinâmica e também na parte técnica que a Fórmula 1 divulga lá no seu canal e também no seu site. Ele acabou citando que a McLaren acaba sendo uma espécie de equipe mais adaptável do que as outras. O que ele quis dizer? E aqui eu vou traduzir pelo menos um pouco do pensamento. É como se a McLaren fosse uma espécie de camaleão. É como se ela conseguisse fazer um carro, uma base sólida, porém que estivesse pronta para adquirir os pontos fortes das outras equipes. É como se a McLaren tivesse feito um carro ok, um carro seguro, um carro confiável, porém com um potencial para usar tudo que for bom nesse regulamento para si. É como se ela fizesse um carro para 4 corridas e logo depois da quinta ela trouxesse um pack de atualizações inspirados em outras equipes. Ou inspirado nela mesma, por que não? Porque vai que o carro dela é super bom ao ponto dela nem precisar disso. Parece que a McLaren está com a base bem feita, bem como a Ferrari. Porém, eles acabam não chamando tanta atenção. No caso, a Ferrari acaba chamando, mas parece que a McLaren quer ficar nas sombras para utilizar esse fator surpresa que ela já vinha utilizando nos últimos anos, a exemplo de 2023, quando ela trouxe aquele super pack de atualizações na Áustria e na Inglaterra, e dali para frente começou a brigar por pódios, vitórias e conquistou 2 títulos de construtores. E falando em potencial, vocês percebem que eu tô puxando o fio, né? Eu falei das principais, depois vim para as equipes que também vão brigar e agora eu vou para o potencial. Alpine e Haas. Novamente, a Haas está sendo confiável e a Alpine parece que está com o freio de mão puxado. Eu tenho essa sensação. Espero estar certo. A Alpine tem sim um carro interessante, tem sim um carro que está sendo apontado como um possível underdog da temporada. Eu ainda coloco a Haas ao lado porque o motor Ferrari também não parece ser ruim. Eu não vou falar muito aqui, né? Porque não tem muito o que falar. Essas duas não trazem tanta mídia, não trazem tantas informações. Tem a Alpine que trouxe uma asa traseira diferente, que as equipes parecem que estão de olho e que podem se copiar bem, como é o caso da Ferrari, mas não dá para falar muito. O que eu digo é que se o Big Four der mole, Alpine ou Haas podem acabar incomodando a vida deles. E aí, baixando um pouco, a gente vai para Williams e Racing Bulls. Essas duas não tem o que falar. Se a Alpine e Haas não tinham o que falar, Williams e Racing Bulls tão pouco. A Williams acabou pulando o teste de Barcelona e chegou lá no Bahrein. Não enfrentou muitos problemas por lá, o que é algo que surpreende um pouco e ao mesmo tempo não surpreende, porque é um projeto sólido que a Williams tem como equipe, não necessariamente como carro. A gente não tem muitas informações e enquanto está todo mundo segurando o jogo, a Williams obviamente está fazendo isso, está focando em testar todos os sistemas de confiabilidade, enquanto a Racing Bulls, se a Williams não tem mídia, imagina a Racing Bulls, né? A Racing Bulls, o projeto dela é ficar no meio do grid e não chamar muita atenção, ela está fazendo isso desde os testes. Essas duas também não reparei, não detectei, não li, não vi nenhum tipo de problema grave, bem como todas as outras, até porque só uma equipe acabou enfrentando esse tipo de problema grave. Não tenho o que falar. Acho que a Williams pode acabar ameaçando a Alpine e a Racing Bulls lá na frente, tentando até incomodar o Big Four também, enquanto a Racing Bulls acho que não vai sair muito do meio do grid, não. Audi. Vamos falar da Audi. Talvez a equipe que mais evoluiu em confiabilidade desde Barcelona. Ela teve seus problemas por lá e aqui, não só em velocidade máxima de reta, tá batendo de frente com as principais do grid, como também confiabilidade está fazendo um bom número de voltas, bem como as outras. Teve alguns probleminhas de ficar nos boxes por algum tempinho, mas é aquilo, são horas e horas de pré-temporada televisionadas, então não é algo extremamente grave, já que ela teve o problema, voltou para a pista e seguiu fazendo muitas voltas. Teve também o seu sidepod que acabou apresentando um certo susto em todo mundo, né? Um sidepod mais peixinho, né? Um sidepod mais grudado assim no carro. Lembra um pouco os aeropods da Mercedes, em que o sidepod era vertical, na entrada de ar era vertical. Mas a nível de ritmo também não dá para falar bem como nenhuma Kita. O que a gente pode dizer é que se você esperava que a Audi ia ficar lá atrás, comemore. Porque ao que parece isso não vai acontecer. Talvez a Audi fique acima da Cadillac, da Aston Martin, que eu já vou falar também. Briga ali com a Racing Bulls e talvez até uma dessas três ali que eu falei, né, Alpine, Haas e Williams, que possam vir um pouquinho para trás.
Espero que a Audi brigue por pontos. Deve ter algum circuito que deve combinar mais com a Audi, outros não. Acontece. É um período de adaptação da equipe, mas eu vejo pontos positivos. A longo prazo, a Audi deve entregar bons resultados. A curto, não sei. Mas eu vejo boas coisas nesse carro da Audi do que nós vimos nas últimas semanas, nos últimos dias. Para quem achava que a Audi ia ficar em último, comemore. Ela não parece que vai ficar. E agora a gente vai chegar num ponto extremamente interessante, porque a Cadillac, que é a equipe que começou do zero na Fórmula 1, parece ter um prognóstico melhor do que a Aston Martin. Eu não estou exagerando. A Cadillac está enfrentando problemas, até porque é uma equipe nova, a gente até passa um pouco de pano, porque uma equipe que acabou de chegar, não tem experiência na Fórmula 1, é um motor que não é dela, é um carro que foi feito para se adequar ao motor, esse tipo de coisa, é uma equipe que foi feita para ficar em último, porque é o projeto que está chegando agora, o que a gente entende. Mas no caso da Aston Martin, a coisa está parecendo bem tensa. Eu ainda vou fazer um vídeo dedicado só para a Aston Martin, a situação dela, mas vamos dizer que o time, em 6 dias lá no Bahrein, ou 3 até que seja, mas acho que foram 6 dias no Bahrein, nesse período de teste lá no Bahrein, realizou uma média de 26 voltas por sessão. 26 não, 28 voltas por sessão, de média. Para você ter ideia, isso não é nem uma corrida. Isso não é nem uma corrida. Isso não é nem uma corrida em Spa. A Aston Martin no dia de hoje, a Honda acabou emitindo um comunicado junto com a Aston Martin dizendo que a equipe ia ficar de fora da pista por mais tempo porque ela não tinha peça de reposição. E logo depois surgiu uma notícia dizendo que ela não tinha peça de reposição porque já tinha quebrado todas. A Aston Martin no terceiro dia deu apenas 6 voltas, se muito. Na última vez que eu fui ver, ela tinha dado 2. Ela deu 6 voltas e as imagens que a gente vê do carro da Aston Martin durante todas as outras sessões era do carro parado na pista porque deu um problema. Com exceção do Lance Stroll que acabou indo para a brita, o carro da Aston Martin dava problema dia sim, dia também. E as conversas que viriam era que o carro tinha potencial, porém a Aston Martin não estava sabendo identificar qual que era, porque, olha só, a Aston Martin não conseguia testar o motor direito porque o carro não conseguia ficar na pista, já que o motor quebrava quase sempre. E quando não era problema de câmbio, era um problema de motor. E não conseguia testar a aerodinâmica porque o carro não ficava na pista. Então não se assuste. Se a Cadillac terminar, ou melhor, se a Cadillac começar a temporada 2026 à frente, infelizmente, da Aston Martin, que é um projeto extremamente caro, extremamente promissor, mas que já começou 2026 errado. Não queria terminar o vídeo assim, mas enfim, ainda vou fazer um vídeo só sobre isso aqui nesse canal. Senhores, eu quero saber suas opiniões sobre o que vocês viram nessa pré-temporada, enquanto tem alguém montando um andaime, provavelmente, para colocar cerâmica na frente de casa. Olha só, barulho tá interessante aqui, né? Pré-temporada começou aparentemente. Clica aqui no like e se inscreva no canal para ver mais vídeos meus, tá? Não esqueça! E é isso, gente. Agora eu vou pegar alguns lenços e chorar, porque a Aston Martin parece que vai começar o ano me deixando bem preocupado. Vou até perder mais cabelo. Até o próximo vídeo.